Bom dia, Eduardo. Bom, nós, na verdade, eu entrei em contato com a Embrapa, porque para a gente é um dos principais órgãos de pesquisa, né? E eu falei, preciso de alguém que possa falar sobre clima, sobre agronegócio, sobre os efeitos. E o Eduardo Monteiro, então, ele é pesquisador da Embrapa e se dispôs a estar conosco nesta manhã. E eu vou começar, Eduardo, perguntando para você quais são os reflexos desse clima, dessa crise hídrica e desse clima seco no agronegócio. Tá certo, bom dia, obrigado pelo convite, Zezé, Rose, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, pessoal, a questão do clima, né, as condições do tempo e clima, eu costumo dizer que não existe nenhuma outra atividade humana que seja mais impactada pelo clima do que a agricultura, tá? Isso porque toda a produção vegetal, seja ela de soja, de milho, de arroz, feijão, trigo, desde o momento do plantio até o final da colheita, a planta está ali exposta a céu aberto e aqueles fatores, né, do tempo, radiação solar, temperatura, chuva, seca, eles estão continuamente afetando ali o crescimento e desenvolvimento dessas plantas, o que é determinante da produtividade final que o agricultor colhe, tá? Então, nessa situação que a gente está vivendo, como a Rose perguntou, sobre o problema da seca, né, o problema da crise hídrica, a gente tem observado impactos severos em várias regiões do país, com perdas significativas de produtividade e prejuízo para a agricultura, prejuízo para a sociedade, prejuízo para o país como um todo, pois afeta a nossa economia como um todo, né? E inclusive depois o preço dos alimentos em função da menor oferta. Bom, agora, a gente sabe, Eduardo, que essa crise hídrica que a gente está vivendo, ela vem sendo creditada à questão das mudanças climáticas provocadas aí pelo nosso comportamento e, enfim, relação do homem sobre o planeta. Nesse sentido, a Embrapa trabalha com linhas, por exemplo, de produção vegetal que exijam menos água, que possam ficar mais expostas. O que vem sendo pesquisado para poder ajudar a gente não a atravessar essa crise, porque aparentemente não é uma crise que vai passar, é uma crise que a gente tem que se adaptar. Com certeza, Zé. A Embrapa ela tem várias linhas de pesquisa dedicadas à busca de soluções para minimizar os impactos aí. Na verdade, duas estratégias, tanto de mitigação para reduzir emissões e sequestrar carbono na atmosfera, como adaptação para minimizar os impactos de mudanças climáticas. Então, por exemplo, desde a década de 90, né, início dos anos 2000, a Embrapa tem desenvolvido estudos, primeiro, de avaliação de impacto de mudanças climáticas na agricultura, tá? Para mapear, para entender o problema, saber onde é que ele vai ocorrer com maior gravidade, qual o tamanho desse impacto e depois buscar soluções. Feito isso, várias linhas de pesquisa foram abertas. Primeiro, algumas linhas de pesquisa destinadas ao melhoramento dos sistemas de produção, principalmente do manejo agrícola. Então, por exemplo, tem um aspecto crucial na questão hídrica, que é o manejo do solo, a qualidade do manejo do solo, onde, através de fertilização adequada, de correção do solo, de descompactação biológica do solo, a gente busca promover um aprofundamento do sistema radicular das culturas, permitindo que elas consigam buscar água em maior profundidade, tendo acesso a um maior reservatório de água no solo, e dessa maneira consigam resistir ali a mais tempo, né, a mais dias sem chuva ou em condição seca, né? Então essa é uma linha de pesquisa muito interessante, muito forte, no melhoramento das práticas de manejo e dos sistemas de produção. Plantio direto, por exemplo, é uma técnica já bastante conhecida e difundida, que visa minimizar problemas relacionados à compactação do solo, visa formar uma camada de matéria orgânica sobre o solo, aumentar os teores de matéria orgânica,
aumentar a fertilidade e justamente promover aprofundamento radicular. Outras linhas de pesquisa que a Embrapa tem se dedicado bastante é no desenvolvimento, no melhoramento genético, desenvolvimento de cultivares mais adaptados a condições quentes e secas, para que a gente consiga continuar produzindo nessas condições de mudança climática, né, em função de maior temperatura e eventualmente seca. Dentro dessas linhas ou dessas estratégias de atuação, tem um outro ramo de atuação também muito importante que a Embrapa atua, é o zoneamento agrícola de risco climático. Inclusive, esse estudo do zoneamento, o ZARC, né, ele é utilizado como uma base de informações em 2 programas de política agrícola, que são o PROAGRO, né, que é o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, e o PSR, que é o Programa de Subvenção ao Seguro Rural Privado. Que também são 2 políticas, políticas agrícolas, né, mantidas lá pelo Ministério da Agricultura, que visam justamente atuar nesse contexto da gestão de risco, né, principalmente a gestão dos riscos climáticos. Esse tipo de seguro, o PROAGRO ou o seguro privado, ele visa exatamente pagar uma indenização ao produtor em caso de perda por um evento meteorológico extremo, ou um evento adverso, como a gente costuma chamar mais frequentemente. No caso de seca, granizo, excesso de chuva, geada e assim por diante. Tá? Então, essa também é uma linha de atuação da Embrapa, e o objetivo do zoneamento é justamente mapear, né, quantificar os riscos para as diferentes culturas no país inteiro e identificar quais as melhores épocas, né, e regiões onde você consegue produzir com menor risco climático, ou seja, uma menor frequência de ocorrência desses eventos adversos, né, e assim garantir, vamos dizer assim, uma maior rentabilidade ao produtor, uma maior sustentabilidade e, obviamente, um menor risco de perdas de produção e perdas de prejuízo. Agora, esses são alguns exemplos. Agora, Eduardo, dentro desse zoneamento em que vocês mapeiam, né, os riscos e as possibilidades das culturas, vocês estão vendo diante, às vezes começou dizendo, olha, muito do que nós estamos passando é por conta da própria ação humana, né? Riscos graves no Brasil em relação às culturas, porque nós somos um país em que a gente exporta muito, né? Commodities para a gente é uma coisa fortíssima, né? Principalmente na área da agricultura. E a grande discussão que a gente viu, eu primeiro quero que você fale para mim, olha, nós temos riscos sérios que a gente já pontuou para a região sul, região nordeste, dependendo do tipo de cultura. E também como que as queimadas e a falta de você ter uma adoção de uma política ambiental mais séria pode prejudicar esse empresário no exterior, porque eu lembro que uma das preocupações, principalmente do setor agronegócio, é porque precisa ter selo para poder vender lá fora, né? E havia toda uma preocupação em relação a isso. Olha, Rose, acho que você tocou num ponto fundamental, né? Que é a importância da agricultura para a economia brasileira, né? Se não me engano, os números mais recentes aí mostram que só a agricultura responde, o agronegócio como um todo, né, responde por praticamente 1/4 do PIB brasileiro. E a agricultura tem insistentemente mostrado ao longo das últimas décadas, talvez, né, o principal setor econômico brasileiro que continua crescendo ano após ano, gerando divisas e emprego e receita e assim por diante. Então o Brasil de fato é uma potência agrícola mundial, tá? Tem uma importância inequívoca em vários setores de produção e representa realmente, em função da nossa vocação agrícola, né, nossas maiores esperanças de crescimento econômico para as próximas décadas, né, assim como tem sido nas últimas décadas. E essa questão da mudança climática, né, da variabilidade interanual, né, do aumento do risco, representam justamente uma ameaça à nossa galinha dos ovos de ouro aí, em termos de economia. Tá? Então, existem 2 aspectos, né? Um é a sobrevivência do nosso próprio negócio frente a uma ameaça crescente aí do aumento do risco.
Então, você perguntou se nesses estudos de zoneamento a gente tem percebido alguma coisa. Sim, a gente nota uma clara tendência em várias regiões, um agravamento do risco, aumento do risco de seca, aumento do risco de temperaturas extremas, e, consequentemente, incêndios e coisas desse tipo. Então, o que isso, fazendo assim uma análise mais geral desse contexto, vamos pegar como exemplo este ano, 2021. 2021 foi extremamente emblemático, né, em termos de clima e agricultura no Brasil, né? Clima, na verdade, no mundo todo, mas principalmente em termos de agricultura aqui no Brasil, justamente por conta da situação que nós estamos vivendo. Olha só, a safra 2020-21, ela sofreu atrasos no início em várias regiões, desde o norte do Paraná até o norte do Mato Grosso, envolvendo Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, etc. Houve atrasos no plantio da primeira safra. Por quê? Atrasou o início das chuvas, então o pessoal não consegue plantar, não tem condições suficientes para a emergência das plantas, do início aí do crescimento da safra. Então isso atrasou, em muitas regiões, por exemplo, o plantio da soja. Aí a gente começou a safra ali já um pouco atrasada e em várias regiões a gente começou a observar ali em meados de janeiro, fevereiro, algumas regiões, uma chuva excessiva, excesso de nebulosidade, que acabou prejudicando, inclusive, alguns casos no Paraná, e que provocou um atraso maior ainda no desenvolvimento da soja. E que acabou sendo colhida tardiamente e já sem condições para se plantar a segunda safra, que é a nossa famosa safrinha. Um dos maiores fatores de competitividade da agricultura brasileira é essa possibilidade de você ter duas safras no mesmo ano agrícola. Então, o que aconteceu? Muitos produtores ou não puderam plantar, porque já não tinham mais condições para plantar em termos de chuva, né? Você já acabou ali o verão chuvoso, já está entrando no inverno seco, em todo o Brasil Central Cerrado, você não tem mais condições de plantar. Alguns arriscaram a plantar mesmo assim, muitos deles perderam prejuízo, tá? E alguns conseguiram plantar ainda um pouco mais cedo, conseguiram colher, tá certo? É verdade, deu certo. E em outros, por exemplo, como mais ao sul, que plantaram tardiamente, a gente veio uma geada histórica, recordes de temperatura baixa, geadas recordes ali em junho e depois em julho, que dizimaram grande parte dessa safrinha, e principalmente o milho, né? O milho safrinha no Paraná foi fortemente afetado, o estado de São Paulo foi fortemente afetado, até o sul de Goiás chegou a relatar problemas com temperaturas muito baixas, né? Coisa que a gente não via nada parecido há mais de 15 anos, né? Então, só para dar um exemplo dessa situação de ocorrência de evento extremo, né? Que está muito associado à mudança do clima, ao aumento das temperaturas mundiais. E ainda só para dar um contexto maior, Rose e Zezé, que eu acho que é muito interessante falar aqui, vejam só, ali, final da década de 90, a gente já começou a ver os primeiros estudos, né, alertando sobre os potenciais efeitos de mudança climática. E ali, início dos anos 2000, saiu um estudo muito interessante do colega pesquisador Eduardo Assad, que é um dos pioneiros nessa área de avaliação de impactos de mudança climática na agricultura, junto com o Wilton Silveira, da CEPAGRE, né, onde eles mostravam, faziam uma estimativa para várias culturas de grãos, que o impacto poderia ser de 7 a 8 bilhões de reais já em 2020, né? E aí, naquela época, o pessoal achou isso, olha, acho que é exagero, eu sou muito pessimista, não é bem assim. Só que aí, em 2015, um estudo do Ministério da Agricultura, do Banco Mundial e outros colegas da Embrapa fizeram uma avaliação chamada Revisão Rápida e Integrada da Gestão de Riscos Agropecuários no Brasil, e eles já em 2015 estimavam que o Brasil estava perdendo, em média, 11 bilhões ao ano. Tá? Só que aí há vários na agricultura, tá? Só na agricultura. Devido a vários riscos, mas dentre esses riscos, principalmente o risco climático. E agora, nessa safra, que eu acabei de descrever esse problema todo, né, safra 2020-21, que é o que a gente está vivenciando agora,
E ocorreu todo esse problema do atraso, depois, na primeira safra, possibilidade do plantio da segunda safra, o pessoal ainda está contabilizando o tamanho do prejuízo. E saiu aí essa semana, eu vi aqui uma notícia, uma primeira estimativa, lá do Departamento de Economia Agrícola da Secretaria de Política Agrícola do Estado do Paraná, em que eles estimam uma perda de 12 bilhões de reais só no Paraná. Meu Deus! Só no Paraná, tá? Então, esse é o tamanho do problema que nós estamos vivenciando hoje em dia, tá? E essa safra 2021, eu estou dizendo que ela é emblemática porque ela é um exemplo concreto para mostrar para toda a sociedade e especialmente aos agricultores, e aqui minha missão é comunicar principalmente aos agricultores, ao setor do agronegócio, aos produtores rurais, que esse ano de 2021 é o que nos espera nos próximos anos. Lógico que existe variabilidade, né? Nem todo ano é ruim. Possivelmente o ano que vem vai ser bom e aí muitas pessoas, passou, aquilo não vai acontecer mais, foi só aquele ano. Só que aí o ano seguinte vem outro. E depois no outro ano, entendeu? Então esse aumento, né, de ocorrência desse tipo de evento, ele está ficando claramente mais frequente, tá? E esse é um alerta para a nossa agricultura, para os agricultores que têm o seu sustento da sua família com base na sua produção rural. Isso é uma ameaça para os agricultores e para o Brasil. É um setor econômico importantíssimo para o Brasil. Tá? Sim, é um setor que, aliás, por anos aí, é o agronegócio que vem segurando as pontas. Não fosse o agronegócio, o nosso crescimento, que já é pibinho, seria só IB, já teria caído o P, né? Mas a Rose te fez uma pergunta que é acerca do risco que o desmatamento, as queimadas que a gente vê principalmente na região amazônica, né, representam aí para o Brasil em termos de colocar os produtos fora, no mercado exterior. Mas eu quero acrescentar a essa pergunta dela uma questão que é lógico que o Brasil não é o único responsável por isso, é uma somatória, né, de condutas aí de países e de economias que estão nos levando para esse abismo, embora o Brasil, quando ele queima, ele gere CO2 e, além do que, ele contribui para que menos CO2 seja capturado. Eu acho que é mais ou menos isso, né? A gravidade dessas queimadas e dessa redução aí das nossas florestas. Mas, assim, o que é possível fazer para a gente tentar já reverter? E aí, essa pergunta da Rose também, que eu gostaria que você respondesse. Bom, primeira questão, né, a relação das queimadas, do desmatamento e principalmente a questão amazônica, né? Na última década, principalmente, saíram vários estudos científicos aí com cientistas brasileiros, né, cientistas internacionais, quantificando, né, entendendo os processos ali relacionados ao tempo e clima e à floresta amazônica, né? Principalmente no papel que a floresta amazônica tem ao reabsorver aquela água da chuva que cai lá e através das árvores e da evapotranspiração, né, devolver grande parte dessa umidade para a atmosfera. E se vocês olharem, né, o padrão de circulação atmosférica aqui no Brasil, existe um padrão muito forte, muito determinante, que é a entrada de massas de ar ali no Atlântico Equatorial para dentro da Amazônia, trazendo grandes quantidades de água do Oceano Atlântico e jogando e distribuindo isso na forma de chuva em toda a bacia amazônica, né? A continuidade desse movimento, né, desse padrão de circulação atmosférica, encontra ali uma barreira natural na cadeia dos Andes, né, nas cadeias montanhosas da Cordilheira dos Andes,
induz um desvio desse padrão de circulação atmosférica em direção ao Mato Grosso, a Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul e até o norte do Paraná. Então, no verão, que é o nosso verão chuvoso nessas regiões, você tem ali, nessa região, o que a gente chama de zona de convergência intertropical. E grande parte dessa umidade que chega em todos esses estados que eu acabei de mencionar, nessa região, vem exatamente da região amazônica. E à medida que a gente tem um desmatamento e uma diminuição nesse processo de reposição da umidade atmosférica pela floresta, a gente tem um impacto na redução do regime de chuvas aqui nessas regiões, tá? Então, isso tem sido cada vez mais evidenciado, demonstrado através de diversos estudos, e na minha opinião, um motivo de grande preocupação para a agricultura de todos esses estados, tá? Isso representa um aumento do risco de seca nesses estados. E seca se traduz em redução de produção, em aumento de perdas, prejuízos e queda no PIB do agronegócio como um todo, tá? Então, existe sim essa relação, isso está muito bem documentado, está muito bem já descrito por diversos estudos e pesquisas aí muito bem feitas, muito bem conduzidas aí, avaliando esse aspecto que eu falei. E a segunda pergunta que a Zezé destacou o que a gente pode fazer para reduzir isso? Olha, o que a gente pode fazer é mais ou menos aquilo que eu comentei no início, né? Algumas das linhas de pesquisa da Embrapa. A gente deve atuar na mitigação, ou seja, a gente tem que buscar alternativas para se reduzir as emissões globais, obviamente não só do Brasil, até porque o Brasil é um dos que menos emite, né? E se a gente olhar o histórico das emissões de todos os países que mais contribuíram para a emissão e para toda a quantidade de gases de efeito estufa que já está na atmosfera hoje, foram Estados Unidos, China, cada vez mais, e aumentando a parcela da China nessa responsabilidade, e outros países desenvolvidos, como a Europa, e grandes consumidores de energia, de uma maneira geral. Porém, eu diria que o Brasil, como um dos maiores prejudicados pelos efeitos das mudanças climáticas, tem que se posicionar contra a mudança climática. Tem que exigir, tem que brigar por redução das emissões climáticas em nível global, porque nós, exatamente pela nossa agricultura, vamos ser um dos mais prejudicados, entendeu? E, obviamente, tem que dar o exemplo nessa área também. Hoje, se a gente coloca as emissões do Brasil, a parcela que as queimadas de vegetação representam nas emissões do Brasil, nossa contribuição, nosso aumento, né, de emissões é enorme, é muito grande, né? Do total, se não me engano, queimados representariam praticamente 50% de todas as emissões brasileiras. Então a gente tem que combater queimadas, a gente tem que criar uma cultura no Brasil e no brasileiro contra queimadas, queimada que afeta a periferia das cidades, afeta o campo, afeta áreas florestais, todas elas são prejudiciais, deveriam ser evitadas e combatidas a todo custo, tá? Agora, o que a gente pode fazer para minimizar esses problemas? Mitigação, né? Redução das emissões, sem dúvida nenhuma, a gente precisa reverter esse processo com urgência, né? Saiu aí o relatório mais recente do painel intergovernamental sobre mudanças do clima, né, o IPCC, mostrando que, exatamente, assustador, que aquelas nossas previsões anteriores, elas estavam otimistas, na verdade a coisa está pior e indo mais rápido do que a gente imaginava, né? É só olhar o que aconteceu aqui no ano de 2020 e 2021. Secas aqui no Brasil, depois geadas recordes, ao mesmo tempo que o Canadá estava tendo temperaturas altas recordes, chegando a 50 graus. 49,5 graus chegou no Canadá, ao mesmo tempo que o Brasil estava tendo geadas recordes aqui. Enchentes nunca antes vistas na Europa Central, né, principalmente a Alemanha, na China também. Então, assim,
não é questão de projeção, porque me lembro que quando a gente via, né, ou divulgava os primeiros estudos de mudança climática, né, lá na década de 90, início dos anos 2000, e a gente fazia aquelas projeções para os anos 2020, 2050, parecia algo tão distante, né, isso é muito longe, acho que até lá a coisa mudou. Pois é, nós estamos em 2020, nós já estamos vendo impactos muito maiores do que aqueles que nós estimávamos lá atrás, né, então a coisa realmente é séria. E voltando, desculpa, Zé, voltando à sua questão, o que a gente pode fazer para minimizar isso? Bom, dentro daquelas próprias linhas de pesquisa que a Embrapa desenvolve e outras instituições de pesquisa, obviamente, universidades brasileiras, medidas de adaptação, aprimoramento de sistemas de produção, como eu citei o caso do exemplo do manejo aprimorado de solo, né, plantio direto, buscar um aprofundamento radicular, uso de sistemas integrados, né, lavoura, pecuária, floresta, por exemplo, o uso do componente arbóreo em alguns desses sistemas para explorar nichos diferentes dentro do mesmo ambiente de produção agrícola, tem produzido ou permitido determinadas sinergias ali, melhoras de condicionamento microclimático com alguns ganhos, tá? O desenvolvimento de cultivares, né, melhoramento genético para cultivares mais resistentes à seca, mais resistentes a altas temperaturas, né? A questão da revegetação, a recuperação de recursos hídricos, né? Matas ciliares. O Brasil, eu vou falar uma coisa que já é uma opinião minha já há algum tempo, e quanto mais eu converso com os pesquisadores da área, isso fica cada vez mais evidente. O Brasil precisa de um programa nacional de recuperação dos seus recursos hídricos, tá? Precisa de um programa nacional em larga escala, né? Isso é estratégico para o país. Nós estamos vendo a ameaça de racionamento, a ameaça de apagão esse ano, justamente por conta da seca. Semana passada saiu um estudo lá do MAP Biomas, a equipe lá do MAP Biomas, mostrando que o Brasil já perdeu quase 1/5 das áreas de corpos hídricos no país como um todo. Meu Deus! O Mato Grosso do Sul, né, onde tem o Pantanal, perdeu muito mais do que isso. Se não me engano, tinha quase 50% de redução de corpos de água visíveis, né? Esse estudo ele fez o seguinte, ele olhou uma série de 30 anos de sensoriamento remoto, né, de imagens produzidas por satélite, que permite quantificar a extensão, né, a área dos corpos hídricos brasileiros, né, rios, represas, lagos e tudo mais, e fazendo uma comparação disso ao longo dessa série de 30 anos, a gente vê essa redução dramática aí nesses últimos anos. E aí os problemas de racionamento de água nas cidades, eles vão ser cada vez mais frequentes, cada vez mais agudos, né? Então a gente precisa sim pensar num programa nacional de recuperação desses recursos hídricos, de preservação e até de ampliação desses recursos hídricos. Olha, a gente trabalha há muito tempo, né, Eduardo, com jornalismo aqui em Campinas e acompanhando aí vários programas do Estado, inclusive na área ambiental. E a gente vê aqui em São Paulo, tem o FEHIDRO, né, tentando recompor mata ciliar, mas olha, parece que não anda, é essa sensação que eu tenho, sabia? Eu não vi nenhum resultado ainda para ser comemorado. Eu estou falando de um trabalho de 20 anos. Exato. Existe aí uma necessidade muito grande de recuperação, né, desses recursos hídricos, matas ciliares, etc. E tal. O Brasil tem bons exemplos nessa área, Zé. Por exemplo, existe aquele programa Produtor de Água, se difundiu bastante pelo estado de Minas, né, onde, com medidas relativamente simples de revegetação em áreas críticas, né, áreas de maior declividade e áreas de nascente,
a gente vê ali um aumento bastante acentuado no acúmulo e oferta de água nessas regiões, aumentando o volume de vazão de nascentes, né, em pequenas represas, em córregos e assim por diante. O Brasil precisa realmente desse tipo de iniciativa, mas em escala nacional. Eduardo, isso custa caro? Um tipo de programa desse? Olha, difícil dizer, assim, do ponto de vista local, não é caro. Medidas relativamente simples, né, de produção, replantio de mudas e revegetação é algo barato, né? Existe uma discussão que acho que é pertinente e a gente precisa mencionar, que é a questão do ônus, muitas vezes, ao produtor. Né, diz aqui, acaba ficando restrito ao produtor rural de se fazer toda a preservação. Por exemplo, o agricultor tem lá 100 hectares, mas 20% disso tem que ser mantido em reserva legal, né? Ele não pode plantar em 20 hectares, por exemplo, né? Então é aí que tem se ganhado mais força a discussão sobre a remuneração e sobre serviços ambientais, onde acho que a sociedade como um todo fala, não, tudo bem, essa conta não fica então só para o agricultor, mas como é um serviço ambiental que afeta todos nós, tanto o campo como cidade, nós, né, como nação, deveríamos apoiar esse tipo de iniciativa e talvez até ampliar esse tipo de iniciativa com áreas de preservação e principalmente aquelas ligadas a recursos hídricos, né? Então, sim, existem iniciativas que são baratas, mas que carecem de uma estratégia nacional de comunicação, de capacitação, de levar essa informação até os confins do Brasil, né? Na pequena cidade, na pequena propriedade, na grande propriedade, obviamente, e assim por diante. Ai, gente, eu ficaria aqui o resto da tarde conversando, mas eu sei que o Eduardo tem um monte de coisa para fazer e a gente vai ter que ir para um intervalo também, mas, Eduardo, eu quero te agradecer muito pela entrevista, foi muito interessante. Que bom que tem pessoas como você aí na Embrapa. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Zezé, Rose, muito obrigado aí pelo convite.